E aí, pessoal, tudo bem? Ciúme, possessividade e crescimento pessoal. Eu estava pensando sobre esse assunto hoje mais cedo e a importância dessa busca por autoconhecimento e como é importante a gente colocar os pingos nos is em nossas relações com os outros. Porque quando a gente está falando sobre ciúme, ciúme se dá em muitas dimensões, não unicamente numa relação de casal. Dependendo da etapa de vida que a gente está vivendo, se dá muito entre amigos, na família, irmão mais novo com irmão mais velho, que quer mais atenção dos pais, isso desde quando somos pequenininhos até a nossa vida adulta e, bem, as versões mais graves do ciúme que leva à possessão nos relacionamentos a dois, que pode chegar à violência e até à morte. De partida, eu sempre converso com meus alunos nos cursos de Fundamentos de Antropologia. Tem uma semana que a gente se dedica a refletir sobre sentimentos e emoções. E antes a gente fala sobre a importância do outro para o nosso crescimento pessoal. Na filosofia aristotélica, isso está bem claro. Na política, já no início da política, Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. O ser humano é um animal político, o que quer dizer um animal social. Nós fomos criados para viver em sociedade e com o outro nós crescemos. Bem, também na obra de Aristóteles a gente vai ver que a família é nossa primeira sociedade. Também na mesma perspectiva ele vai falar sobre a questão da economia, que a gente aprende em casa para depois passar à sociedade. Mas voltando, a família é nossa primeira sociedade, é onde a gente aprende a lidar com pessoas de outras gerações, nossos pais, nossos tios, irmãos mais novos, mais velhos, e daí a gente já consegue identificar o ciúme que, apesar de que tem muita gente que fala que tem ciúme bom e ciúme ruim, a gente tem que entender que, em grande parte, é negativo porque nos causa dano e também causa dano às outras pessoas. Um pouco mais ou um pouco menos. Porque se você quer dizer que existe um ciúme bom e dizer que o ciúme bom é zelo, então usa a palavra zelo. Bem, eu sou meio chato com essa questão de termos. Mas bem, e voltando, falando sobre ciúme, que, como a gente sabe, soa até bonitinho dizer no início de relacionamento, eu tenho muito ciúme de você, ou quando uma pessoa chega e diz, não, eu não tenho ciúme da minha namorada, eu não tenho ciúme da minha esposa, e com esse tipo de resposta dá a entender às outras pessoas, ou as pessoas tratam de interpretar que simplesmente você não ama o seu parceiro, a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro, porque diz que não tem ciúme. Nós temos que entender que o amor exige confiança. O amor exige reciprocidade, existe sacrifício de alguma maneira, existe essa busca pelo bem do outro e uma busca desinteressada. De todas essas dimensões e características do amor, aí também está uma bem importante, que é a maturidade e a compreensão de que no amor e nas distintas relações que temos, e bem, que entra o ciúme, relação entre amigos, relação na família, relação a dois, nós temos que aprender a deixar as pessoas viverem as suas vidas e entender que o outro não é um objeto seu. Então, existem pessoas que têm ciúmes porque o seu companheiro ou sua companheira tem amigos, ou pelos distintos grupos em que participa, não quer deixar o outro viver a sua individualidade. Pensa que porque é meu companheiro, minha companheira, meu esposo, meu marido, que o outro tem que viver 100% por você. Ou seja, se anular por você. E aí entra a tal da possessão, que é algo, não estou falando de possessão demoníaca, estou falando de possessão na relação a dois e também de amizades,
pessoas que são totalmente possessivas com seus amigos e que não conseguem admitir que o seu amigo, o grande amigo, tem outros amigos. Isso se dá bastante na adolescência, se dá na vida adulta, muito cuidado. E claro, isso nos impede de crescer. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque no fim das contas, o que eu falei no início sobre nós somos animais sociais, políticos, como vai dizer Aristóteles, ele fala isso não de maneira superficial, ele fala isso no sentido de que nós necessitamos do outro para crescer. Mas a gente tem que crescer como corresponde, como se diz. Buscando virtudes, evitando vícios, ou seja, de maneira sadia, buscando uma vida boa. O ciúme não tem espaço. Obviamente que a gente sente ciúmes, mas não deve ser regra. Nós temos que buscar equilíbrio em nossas vidas e entender que qualquer relação que tenhamos, seja relação a dois, seja relação de amigos, seja relação familiar, relação profissional também, todas são grandes oportunidades de crescer. E para a gente crescer, a gente tem que respeitar limites. A gente tem que deixar o outro ser o outro. Deixar o outro viver a sua individualidade, a sua originalidade, a sua autenticidade. Porque a grande riqueza desse aprendizado com o outro é saber que o outro é diferente de mim. E ao ser diferente de mim, eu não posso obrigar o outro a ser como eu sou. Eu não posso obrigar o outro a viver a sua vida por mim. Eu não posso tratar outro ser humano como um objeto para satisfazer os meus desejos e as minhas necessidades, as minhas inseguranças. Não. Isso é doentio. A gente tem que entender ciúme em sua versão mais profunda e já mais viciada se leva à possessividade e uma relação de possessividade, eu tinha falado possessão, eu não vou corrigir não, vou deixar assim mesmo, impede esse crescimento mútuo. Porque a graça de tudo isso é que nas diferenças a gente se acha, é que nas diferenças a gente cresce mais. Vizinho chegando aqui. A graça é, observando as diferenças, nós podemos crescer, aprender a tolerar, aprender mais do mundo do outro e, consequentemente, crescer. Se estivéssemos sozinhos, não iríamos crescer tanto quanto crescemos na diferença, nas desavenças, nas arengas, como se diz, que temos com o outro. E isso é muito lindo, isso é inspirador. Então, vamos tratar de romantizar menos o ciúme. O ciúme é um obstáculo em nosso crescimento. É um veneno para relacionamentos em todas as dimensões. O ciúme, viciado, por assim dizer, leva à possessividade. E a possessividade elimina a liberdade, consequentemente, elimina o caráter saudável de qualquer relação interpessoal. Te deixo um grande abraço, que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima oportunidade. Tchau!